Senhor pessoal, tudo bem? Estamos fazendo a gravação agora da nossa quinta aula já, no subsídio que estamos fornecendo aí aos professores para o desenvolvimento da sua aula, né? Então temos aí mais esse vídeo para o enfoque do professor. Agora com a aula A Mordomia da Igreja Local. Então vamos abordar esse importante tema acerca da mordomia da igreja local, falar um pouco sobre conceitos de igreja local e de igreja universal, a importância do entendimento da igreja local, a frequência, em relação à igreja, a ação da igreja, a principal ação da igreja na sociedade, tá ok? E também no plano da ação, outras ações sociais que também podem ser tomadas pela igreja, mas qual é a sua prioridade? Temos que, dentre as ações que a igreja pode desenvolver para o auxílio à sociedade, entender qual é a sua prioridade, né? E entendendo sua prioridade, tomar as atitudes corretas, se posicionar da maneira correta e poder contribuir, tanto para a melhoria da vida dos irmãos, daqueles que são seus membros, aqueles que são seus congregados, como também interferir de modo geral na sociedade na qual está inserida e ser de fato uma porta de salvação para as pessoas, ser uma porta de libertação, ser um acesso a Deus, um referencial, uma reserva moral e ética, e também uma instituição salvadora, que possa trazer algumas soluções importantes aí para aqueles que necessitam. Então, na continuidade, vamos ver aqui as leituras recomendadas, Então temos aí o texto áureo. Ele nos recomenda a primeira carta de Paulo a Timóteo, o seu capítulo 3, versículos 14 e 15, que diz, conforme em tela: escrevo-te estas coisas para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Então é impressionante vermos aí o cuidado que o apóstolo tinha por aqueles que estavam a ele associados, e este cuidado para que eles também refletissem sobre a igreja, a igreja que estava sob a responsabilidade deles, refletisse esse mesmo cuidado, esse mesmo zelo. Então Paulo tinha uma dedicação total à obra do Senhor Jesus Cristo e auxiliava também aqueles que estavam associados a ele para que assumissem a mesma postura e pudessem abençoar a igreja aí com um ensino sadio, com decisões corretas, e pudessem então trazer o resgate de vidas, poder apacentar esse rebanho de Deus de uma forma bastante sábia, poder entregar ao Senhor aí os frutos, da sua obra maravilhosa, sua obra salvífica. Então vemos aí quando Paulo chama a atenção de Timóteo, a maneira como se deve andar. Me faz lembrar muito a sábia oração de Salomão, Me ensina a entrar e sair no meio do teu povo. Então, como Salomão, ele, pelo menos num ponto inicial, da sua carreira, ele de fato busca andar de uma forma correta diante do povo para que a sua vida glorificasse a Jeová, para que de fato ele se apresentasse como um servo de Deus, como alguém que estava consciente e que queria desempenhar muito bem a sua missão. Então nós temos que entender que esse chamado não ficou perdido ao longo da história. Ele é direcionado a nós. Nós hoje somos conclamados para nos posicionar diante da Igreja de Cristo e diante das importantes decisões que têm que ser tomadas todos os dias, em diversos momentos aí da nossa trajetória. Então todos temos que nos posicionar para que possamos glorificar o nome do Senhor nas nossas atitudes, na nossa maneira de viver, nas nossas palavras, nos nossos procedimentos, para que possamos de fato glorificar a Deus, e fazer com que essa igreja local possa ser cumpridora da sua palavra. Então todos nós somos integrantes, somos parte dessa membresia, e como igreja local, juntamente com todos aqueles que compõem a Igreja Universal dos Salvos, somos aí o reino de Deus. Mas aí atuamos, a nossa atuação, o nosso compromisso direto está vinculado à igreja local, é a maneira como nos comportamos nela, desempenhando o trabalho que o Senhor tem nos dado a realizar. Então como pastores, como presidente, como pastor, como dirigente, como líderes do ciclo de oração, como professoras, como cantoras, como pregadoras, como professores de escola dominical, como diáconos, temos aí um importante papel a desempenhar, uma importante missão a cumprir.
que é glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo nas nossas ações, que é trazer mais pessoas para o reino de Deus. Então, o chamado que o apóstolo Paulo traz a Timóteo, né, aquele que ele estava mentoreando, né, ao seu discípulo, ao seu auxiliar, né, aquele que representava a autoridade apostólica onde chegava, o mesmo chamado que ele fez a Timóteo, né, para que ele tenha cuidado da maneira de andar, a maneira como se apresenta diante da igreja de Deus vivo, também é direcionado a nós. Então esse chamado ao longo dos séculos, ele continua vivo, a palavra de Deus é nova a cada dia, então ela continua com a sua mesma eficácia, continua com a sua mesma autoridade, com o seu mesmo poder, porque é teopneustos, porque é soprada por Deus, porque é divinamente inspirada. Sendo assim, esse chamado se direciona a mim e a você. Cuidado com a maneira com que você tem andado na igreja de Deus, para que você seja de fato coluna e firmeza, né? Para que você se apresente como alguém que glorifica o nome do Senhor e que pode de fato ser referencial, pode ser um exemplo para os demais. A verdade prática: o cristão deve valorizar a igreja local como ambiente de adoração, comunhão e serviço ao reino de Deus. Então veja que, mesmo entendendo que há o conceito de igreja universal dos salvos e que todos estão integrados nesse corpo, né, chamado corpo de Cristo, né, cuja cabeça é Ele mesmo, sendo nós seus membros em particular, como temos esse conceito, também temos que entender que este corpo de Cristo, que somos nós, se apresentam, se reúnem, tá certo? Até o sentido da palavra eclesia, quando você não compreende o que é a igreja local, você não consegue realizar a eclesia, tá certo? A gente vai ver um pouco aqui sobre termos como sinagogue, como carral, tá certo? Como eclesia, como ela vem de um contexto estrangeiro e ela é adotada aí pela linguagem do Novo Testamento e ela transmite um conceito, e esse conceito engloba essa questão dessa reunião, tá certo? Do estar em comunhão, do estar unido, estar junto em uma causa, ok? Estar unido por uma causa. Então, se você não compreende o que é a igreja local, você não realiza em si o propósito da eclesia, tá certo? Da igreja. Sendo assim, você não integra o reino de Deus, porque como igreja universal dos salvos, estamos ligados a Cristo. Mas como igreja local, temos comunhão com os irmãos e temos que nos congregar com eles e temos que lutar as batalhas pelo reino de Deus com armas espirituais, ok? Pregando, evangelizando, orando, auxiliando, discipulando, aconselhando, consolando, ok? Temos que estar unidos como uma família, tá certo? Como um corpo de fato. E aí, cumprindo esse objetivo na igreja local, estamos também integrados na igreja universal dos salvos. Não cumprindo esse objetivo na igreja local, dificilmente estaremos integrados na igreja universal dos salvos. E aí, claro, existem lugares onde há uma intensa perseguição, então as pessoas não conseguem se reunir em comunhão, às vezes elas fazem pequenas reuniões escondidos, mas mesmo com 2 ou 3, como o Senhor Jesus Cristo disse, estou eu ali no meio deles. Se estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, estou eu ali com eles, no meio deles. Então mesmo igrejas compostas às vezes por 2 irmãos, num país de extrema perseguição, se reunindo escondido, orando de madrugada, lendo páginas, né, pequenas páginas da Bíblia, trocando páginas entre si, são igreja, ok? Estão em comunhão, estão adorando a Deus, né? Diante das suas perseguições, estão cumprindo o seu chamado. Então temos aí a responsabilidade de sermos zeladores, né? De termos o cuidado, exercermos a mordomia sobre a igreja local, nos comprometermos com aquilo que ela necessita e exercermos o nosso trabalho para o reino de Deus, seja limpando o chão, seja presidindo a comissão geral. Mas temos um trabalho a exercer, temos um chamado e Deus espera de nós que nós cumpramos com a nossa responsabilidade, ok? A leitura recomendada para segunda-feira, ele nos recomenda Mateus 16:18. Jesus edifica a sua igreja, que ele inclusive contrasta com o templo, né? Então ele diz que o templo será destruído, não ficará pedra sobre pedra, mas o templo que é ele mesmo pode ser destruído em 3 dias reedificado. Então ele falava da sua morte e ressurreição. Mas o que seria destruído seria morto sobre a cruz do Calvário, mas que no terceiro dia ressurgiria
e se constituiria para nós então a igreja, tá certo? Então a igreja, mais do que pedras ou edificações, tá certo? Ou palácios, a igreja é Cristo, tá certo? Então quando nos reunimos com os irmãos, aonde quer que nós estejamos, tá certo? Estamos nos reunindo para estar em adoração e em comunhão com Cristo. Agora, muitas das vezes, algumas pessoas pensam que pode manipular essa situação, manipular esses textos para fazer da igreja, por exemplo, uma mera ajuntamento de pessoas num café para simplesmente conversar, bater um papo, falar de algumas coisas e chamam isso de igreja. Só que onde estão as ordenanças do Senhor dentro de um ambiente desse, dentro de uma situação dessa? Então a igreja não é simplesmente um ajuntamento de pessoas para fazerem o que quiserem. A igreja é a comunhão entre os salvos para cumprir as ordenanças de Cristo. E dentro dessas ordenanças há diversos tipos de atividades, como o apóstolo Paulo fala, quando se reúnem, uns têm salmos, outros têm cânticos, outros têm orações, como vemos em outros textos referenciais no Novo Testamento sobre a importância da pregação, a importância da profecia, tá certo? Dos cânticos espirituais. Então existem diversas situações que têm que ser cumpridas dentro desse contexto da união dos salvos, dentro da igreja local, tá certo? O batismo, a ceia do Senhor, as duas grandes ordenanças da igreja, que têm que ser cumpridas dentro do contexto da reunião da igreja local. E a igreja local, quando reunida, quando em comunhão, em santificação, ela está cumprindo seu chamado, e Cristo está no meio dela, é onde Cristo se constitui para nós a nossa igreja. Mais do que templo, quando nos reunimos em comunhão para cumprir as ordenanças, estamos de fato na presença do Senhor Jesus Cristo. Na terça-feira, ele recomenda para nós Atos dos Apóstolos 12:5, uma igreja de oração. Uma igreja de oração. As prioridades da igreja, aquilo que a igreja tem que ter como mais relevante na sua ação e durante a sua reunião, quando estão de fato reunidos para cultuar. Então aquilo que é relevante, por exemplo, a oração, a maneira como a igreja se une num só corpo, num só coração, num só objetivo para clamar ao Senhor, e como o Senhor responde a essa oração da unidade, essa oração que prioriza o reino de Deus e a sua vontade perfeita. Então temos aí a resposta de Deus à oração da igreja. Para a quarta-feira, ele recomenda carta de Paulo aos Romanos 16:5, a igreja em casa, como de fato se estende essa realidade da igreja. Ela não fica simplesmente reservada àquele determinado espaço alugado ou comprado ou construído, aqui se denomina templo. Então ela expande a sua ação e ela invade até o ambiente doméstico, e ela de fato está presente em diversos momentos da nossa vida, e nós temos que nos comportar como a igreja de Cristo, a igreja ambulante, onde quer que nós estejamos, onde quer que nós precisamos estar, estejamos como representantes do reino de Deus na terra, que sejamos luz onde quer que nós estivermos. Para quinta-feira, 1 de Coríntios 4:17, igreja, lugar de ensino. Então um dos papéis a desempenhar, uma das missões da igreja, adorar a Deus, glorificar o seu santo nome e ser ensinadora da palavra de Deus, comunicar a verdade do reino de Deus na íntegra, tá ok? Sem selecionar as passagens que sejam mais interessantes para determinadas lideranças ou para determinada política ou estratégia, mas pregar a Bíblia na íntegra. Sexta-feira, 1 de Coríntios 14:12, igreja, lugar de edificação, onde as pessoas são edificadas na palavra, na rocha secular, que é Cristo Jesus, a pedra de esquina que foi rejeitada pelos antigos edificadores, mas que foi posta por cabeça de esquina, Cristo Jesus, essa rocha sobre a qual a igreja está edificada, não sobre o nome de Pedro, pedra pequena, mas Cristo, a rocha, sobre a qual estamos edificados. Sábado, Efésios 1:22, Jesus, o cabeça da igreja, ok? Jesus, o cabeça da igreja. Somos todos membros do corpo de Cristo, ele é o cabeça, certo? Então mesmo aqueles que exercem liderança têm que estar conscientes de que exercem essa liderança sob a autoridade de Cristo. Cristo está sobre nós e nós estamos sob a autoridade de Cristo. Então, ou fazem assim, exercem, lideram para a glória de Cristo, e para o bem dos irmãos, para que possam então ser apresentados diante de Cristo
tá certo? Como ovelhas entregues aí ao bom pastor. Para a leitura bíblica em classe, temos aí os textos de Atos 9:31, 1 de Coríntios 1 e 2 e a carta aos Hebreus, capítulo 10, versículos 24 e 25, iniciando aí por Atos 9, temos: Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas, e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Atos 9:31. Agora 1 de Coríntios 1 e 2. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então, maravilhoso, falando sobre as igrejas que estão aí espalhadas por diversas terras, mas que todas elas estão em plena comunhão, unidas todas a Cristo Jesus, o Senhor de todos eles, né? O Senhor de todos nós. E a carta aos Hebreus, capítulo 10, versículos 24 e 25, que diz: Consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Maravilhoso texto de Hebreus aí, falando acerca da importância, né, do valor de se ter um compromisso sério com a igreja local, tá certo? Estar de fato congregando, trabalhando, servindo e exercendo seu ministério para o bem dos irmãos, porque é completamente ilógico alguém pensar que tem, né, um ministério, alguém pensar que exerce algum ministério, que lhe foi concedido algum dom espiritual, algum talento maravilhoso, né, que possa ser exercido, né, possa glorificar a Deus, e ele guardar isso para si, ou ele pensar que poderá exercê-lo na solidão da sua casa, do seu lar. Então, tudo aquilo que foi entregue, né, como talento, como um dom, só será útil se for exercido na comunhão dos irmãos e for para a bênção deles mesmos, tá certo? Então temos aí a situação na qual surgirão pessoas com poder de curar, né, com dom de curar, quando estenderem a mão para orar pelas enfermidades dos irmãos. Surgirão pessoas que pregam maravilhosamente, quando o fazem para edificar a vida dos irmãos. Surgirão pessoas que exercem uma fé sobrenatural, quando o fazem para incendiar também a fé dos seus irmãos, daqueles que estão congregados dentro da igreja local. Então esta é a realidade na qual os dons serão manifestos, a realidade na qual você o exercerá para o bem dos demais. E assim também glorificará a Deus, né, e Deus trará bênção sobre a sua vida. Mas tudo num contexto de participação dentro da igreja local. Então a igreja local é o lugar onde, de fato, ao você entrar e assumir um compromisso e se dedicar e se entregar, Deus premiará você com os dons, os talentos, a capacidade necessária para abençoar aos demais. Então essa é a lógica do reino de Deus. Essa é a lógica de Cristo. Interessante, quando Cristo faz esse contraste entre o seu reino e os reinos presentes no mundo, ele coloca exatamente essa questão, que as pessoas do mundo, né, secular, do mundo que estão à volta, elas tentam exercer poder umas sobre as outras, mas no reino de Cristo é diferente, né? Aquele que quiser ser o maior, seja o servo. Eu encaro isso de uma forma muito positiva. O Senhor diz: você quer crescer, você tem uma ambição sadia de crescer, né, e de fato galgar posições, subir degraus, sirva, né? Participe da sociedade da toalha e da bacia. Pegue a toalha, coloque nos ombros, pegue a bacia com água e lave os pés dos seus irmãos. Ok? Quando assim fizer, você é grande no reino de Deus. Não sei como as pessoas veem na terra, tá certo? Também não me interessa. Mas no reino de Deus você é grande, né? Cristo confessa o seu nome diante do Pai e dos santos anjos quando você assim se comporta e quando você confessa o nome dele, não só com palavras, mas com as suas atitudes, né? Com seu serviço no reino de Deus. Então isso é maravilhoso, quando vemos qual é a prioridade, qual é o enfoque principal sobre o reino de Deus, sobre a igreja local e o serviço para a glória de Cristo Jesus. Como objetivos, ele coloca para nós aqui, ele elenca 3 principais, né? Apresentar a mordomia dos dons, dos bens espirituais, mordomia dos bens espirituais, como eles serão exercidos, por que serão exercidos, onde serão exercidos, tá ok?
refletir sobre a mordomia da ação social. Então a igreja tem sim um impacto na sociedade, tá certo? Ela traz um benefício para a sociedade, ela tem uma ação transformadora sobre a sociedade, mas não no enfoque distorcido da teologia da libertação de matriz marxista e que estava cada vez mais infiltrada por esse tipo de filosofia, essa dialética, tá certo? E que com isso estava se deixando transformar mais em sindicato, né, com cara de igreja, do que em igreja, tá certo? Que de fato glorifica a Deus e transforma a sociedade por meio da sua palavra. Na verdade, a igreja estava se deixando invadir por uma ação muito mais política do que eclesiástica, muito mais política do que espiritual. E aí vemos que, tendo nascido na Igreja Católica, né, essa forma de agir, essa ideologia, esta manifestação, ela também está começando a permear, né, outros ambientes eclesiásticos, pessoas que entravam em contato com essa ideia, né, entravam em contato com essa filosofia, acabavam simpatizando com ela e traziam para dentro da igreja evangélica também, da igreja pentecostal até, traziam também esse tipo de filosofia. E aí temos que entender qual é o risco que ela promove, né, o risco de se deixar levar por ela, e como a igreja tem que de fato se posicionar, rejeitando aquilo que possa tirar, né, a sua prioridade, aquilo que possa tirar ela do seu foco, tá certo? E mostrar que a ação da igreja primeiro é espiritual. A ação da igreja primeiro é para glorificar o nome do Senhor. A ação da igreja, ela primeiro visa o reino de Deus. Então, uma vez que a igreja, ela prega, né, ela proclama, ela discipula, ela ensina, ela se posiciona priorizando o reino de Deus, depois ela tem outras ações secundárias. Aí dentro das ações secundárias também tem uma ação social no sentido de fornecer alimentos, fornecer roupas, né, fazer doações, fazer trabalhos sociais, corte de cabelo, orientação legislativa, orientação, né, do campo da advocacia ou no campo da medicina, tá certo? Então tem também orientações psicológicas, até psicólogos ligados à igreja que se dispõem a dar orientações. Tem essa ação social também, mas ela é secundária em relação à prioridade, que é o reino de Deus. Então, trazer o reino de Deus para a terra, fazer com que se cumpra na terra a vontade de Deus conforme é cumprida no céu. A oração ensinada por Cristo, né? A oração modelo do Pai Nosso. Então temos aí, a igreja não pode perder o seu foco, né? Não pode perder o seu enfoque principal sobre a sua ação, que é uma ação, né, com prioridade no reino de Deus, propagar o reino de Deus, ser uma porta aberta de salvação para todas as pessoas, ser um referencial do reino de Deus na terra. Então, uma vez que ela está de acordo com a sua prioridade, com o seu centro, então ela pode também estender sua ação para essas questões mais secundárias, tá ok? Mas a principal ação da igreja é essa, porque você vai encontrar outras instituições também dedicadas a essa ação social, tá certo? Nesse auxílio às pessoas necessitadas. Então você vai encontrar clubes, você vai encontrar ação governamental, você vai encontrar ONGs trabalhando com isso. Então também vão trabalhar com isso. A igreja também vai adotar esse tipo de ação. E essas outras instituições trabalham também com isso. Só que nenhuma dessas outras instituições cumprirá aquilo que a igreja deve cumprir. A ONG não prega, não discipula, não ensina, não liberta pessoas, tá certo? Da tirania satânica sobre a vida delas. As ONGs não ministram ceia, as ONGs não ministram batismo, ok? Nem as ONGs, nem instituições governamentais, nem clubes, nem associações, elas não cumprem esse papel, porque não está na alçada delas cumprir esse tipo de coisa. É a igreja que cumpre esse papel. Então, quando a igreja entra com essa ação, a ação que é a sua prioridade, pregar o reino de Deus, né, fazer a vontade de Deus, ser um referencial da palavra de Deus, ela já está transformando positivamente a sociedade. Inclusive, já alguns filósofos, né, nem ligados à igreja, já têm reconhecido isso, que a igreja é muito mais eficaz do que o Estado. Que a igreja, através dos seus membros, da sua membresia, elas entram em lugares que o Estado não entra, né, nem com força policial, né, sem causar um grande conflito, grande prejuízo e perda de vidas. E muitas das vezes a igreja entra através de seus membros, seus missionários, seus pastores, pastores evangelistas, irmãos, né, cooperadores, irmãs, e entram, fundam
pontos de pregação, pregam um evangelho que liberta pessoas, né, dos vícios, do cativeiro, né, onde as pessoas são libertas por Cristo Jesus. E o Senhor diz: aquele que, se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então temos a libertação genuína, ok? Quando a pessoa é liberta das drogas, do álcool, da prostituição, da violência, ela se torna um pai de família, um trabalhador, tá certo? Um cidadão. E aí temos uma ação social poderosa da igreja. A igreja não pode deixar, não pode tornar secundário esse seu papel. Papel este que não é cumprido por nenhuma outra instituição. Então eis a prioridade da igreja. Então, uma vez que ela está de acordo, está cumprindo a sua prioridade, ela estende sua ação para o secundário, que aí é esta ação que também é compartilhada por outras instituições, sendo que aquilo que é a prioridade da igreja não é cumprido por nenhuma outra instituição. Então temos a prioridade da igreja. Conscientizar acerca da mordomia dos crentes da igreja local. Então o compromisso, né, que deve ser assumido por cada um para fazer a vontade de Deus, para glorificar a Deus na terra e para de fato propagar o reino de Deus. Então, como cada um assumindo seu papel, tudo será feito para a glória de Deus, né? Tudo será de fato exercido e a igreja de fato vai cumprir o seu papel. Então, dando sequência, eu quero trazer esses dois textos aqui. Esses dois textos exemplificam muito bem o valor, a importância da Igreja Universal dos Salvos, tá? Aquilo que também é chamado corpo místico, e a igreja local, a igreja física local, né? A congregação, o hall de membros, aquele que é composto pelos irmãos que servem a Deus em determinado lugar e que integram-se então ao corpo universal de Cristo, quando estão de acordo com a vontade de Deus e estão em plena comunhão com o Senhor, né? Mas congregam em determinado lugar e tem que ser fiel, né, a esta igreja, né? Tem que ter compromisso, tem que ter seriedade na maneira de se portar para que possa então estar glorificando a Deus aonde está. Então veja só, temos aí o primeiro texto de 1 de Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios 12, do 12 ao 14, que diz: ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito. O Espírito de Deus é um só. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um único Espírito, o corpo. Veja só, temos aí a unidade dentre a diversidade de igrejas locais. Então, sendo todos membros do corpo de Cristo. Então, o corpo é um. A Igreja Universal dos Salvos é uma, tá certo? Composta por diversos membros que estão espalhados em diversos lugares e que estão até em momentos históricos diferenciados, porque a Igreja de Cristo é composta até por aqueles que já dormem no Senhor. Então, aqueles que já dormem no Senhor compõem também uma parte, tá certo, desse grande grupo daqueles que compõem o corpo de Cristo, né? A Igreja Universal dos Salvos. Tanto é que no ato do arrebatamento, quando o Senhor Jesus Cristo de fato vier às nuvens nos buscar, né, para estarmos juntamente com Ele, no soar da trombeta, né, os mortos serão ressuscitados, tá certo? Os mortos ressuscitarão primeiro, depois todos nós juntamente, né, a Igreja Universal dos Salvos, aquela que não tem placas, né, aquela que não tem denominações, aquela que não são distinguidas, né, por ministérios ou por lugares ou por etnias, ok? Ela será toda reunida num corpo só, um corpo único, tá certo? E todos subirão para encontrar com o Senhor, para encontrar-se com o seu Senhor nos ares. Essa é a Igreja Universal dos Salvos, que vai adentrar as mansões celestiais, vai cantar o hino da vitória e vai receber os seus galardões, né, a sua coroa, e vai receber um novo nome e vai adentrar para a grande ceia, né, para o grande banquete, a ceia do Senhor, né, onde nós juntamente celebraremos com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então temos aí a Assembleia Universal dos Salvos, né, a Igreja dos Salvos que estão presentes em toda a terra e que uma parte já dorme com o Senhor, outra parte está aí atuante ainda no mundo até o dia em que o Senhor os arrebatar. Então, eis o conceito da Igreja Universal dos Salvos. E aqui na carta aos Hebreus, capítulo 10, versículos 24 e 25, temos aí
especificando agora a fala da Bíblia Sagrada dirigindo-se à igreja local. E consideremos-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, como eclesia, como grupo, né? Como uma congregação, ok? Como uma assembleia. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns. E agora o autor da carta já percebe que alguns não estão atentando a este compromisso. Alguns não estão honrando com o seu compromisso, com o seu chamado, com o seu papel. Estão deixando de se congregar. Então essa doença, né, dos desigrejados, ela é antiga, né? Alguns já de fato procuravam seguir uma carreira solo, né? Tentar se apartar do rebanho. Só que uma ovelha apartada do rebanho é presa fácil. É presa fácil de lobos devoradores, né, de heresias, de certas ideologias, né, que podem acometer. Essa pessoa não terá instrução, essa pessoa não terá aconselhamento, ela não está fortalecida pela comunhão com os irmãos, então ela será arrastada por essas ideias e finalmente sua vida será destruída. Então temos aí a situação na qual alguns se afastam e se tornam presa fácil. Se afastam do quê? Se afastam da congregação local, da igreja local, do ajuntamento local de irmãos. Desse lado, né, do lado onde temos a primeira carta de Paulo aos Coríntios, temos aí a Igreja Universal dos Salvos, tá certo? Que juntamente compõe, cada uma na sua congregação, o corpo de Cristo, tá certo? O corpo de Cristo, Cristo é o cabeça, é aquele que dá as ordens, é aquele que nos dirige. Então nós estamos na igreja local cumprindo a vontade daquele que é o nosso cabeça, Cristo, que é o cabeça, que é o líder, tá certo? Que é aquele que lidera todo o corpo da Igreja Universal dos Salvos, que está em diversas congregações. Então, mesmo na nossa congregação individual, estamos cumprindo primeiro a ordem do Senhor. E por estarmos cumprindo a ordem do Senhor, integramos esta igreja local, né? Trabalhamos na igreja local, servimos a Deus na igreja local, atendemos a nossas lideranças por amor ao Senhor, tá certo? Que é o cabeça do corpo da Igreja Universal dos Salvos. Se é que somos participantes dessa Igreja Universal dos Salvos. Então, o nosso comportamento dirá. Ele será como o fruto para a árvore, né? Que tipo de árvore você é? O fruto dirá. Então, as suas obras mostrarão se você pertence ou não a ela, de acordo com as atitudes que você manifesta na igreja local. Segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia, né, em singular, porque é um dia especial, o dia do Senhor. Hebreus 10, 24 e 25. Então, interessante esses dois textos e a abordagem deles, né, como é diferenciado. Enquanto um está preocupado com a ação desse crente dentro da sua igreja local, outro está preocupado com esse mesmo crente em relação ao corpo, né, de Cristo, que é a Igreja Universal dos Salvos, né, cujo a cabeça é Cristo. Então, temos aí esses dois enfoques. Dando sequência, quero trazer aqui, já entrando aqui na lição, primeiramente fazer a leitura desses pontos aqui e trazer já algumas contribuições, né? Trazer já algumas contribuições para poder enriquecer aí a sua aula. Então veja, a introdução nos diz o seguinte, ó. A igreja local é formada por pessoas que se reúnem para adorar, congregar e servir a Deus. Nessa lição refletiremos sobre as nossas responsabilidades quanto ao lugar no qual desenvolvemos nossa comunhão com o Pai Celeste e com os irmãos em Cristo. Que o Espírito Santo nos guie nesse estudo. Então, maravilhosa aí a orientação e o desejo aí do nosso comentarista, né? O senhor Elinaldo Renovato, para que de fato você possa absorver esse conteúdo, se conscientizar e assim ser um importante participante aqui nessa missão dentro da igreja local, né? Para que você exerça de fato seu ministério, empregue seus talentos, né? E use seus dons para a glória de Deus e para o benefício dos irmãos. A mordomia dos bens espirituais, veja só. A mordomia e a valorização da palavra de Deus. A mordomia e a valorização da palavra de Deus. Ao longo dos séculos, Deus confiou a proclamação de sua palavra aos seus seguidores. Há mais de 1490 anos antes de Cristo, Deus falou com e por meio de Moisés. Tempos depois, falou por intermédio de outros profetas a partir de Samuel até Malaquias.
e nos últimos dias revelou-se através do seu Filho Jesus Cristo. Hebreus 1:1. Aqui até nessa descrição recordo-me da parábola do Senhor, quando ele falava acerca da parábola da vinha. E o Senhor mandava diversos servos que foram mortos, infelizmente, por aqueles que pretendiam dominar, né, aquela vinha, tomá-la do seu Senhor, né, torná-la privativa para eles. E ao final o Senhor manda seu filho, e então eles decidem, né, matemos o filho e ficaremos de fato com a herança, com a vinha. E ao Senhor, quando falava disso, já denunciava a ação dos fariseus que, por inveja, né, que não queriam ouvir a palavra de Deus, não queriam atender, não queriam se submeter à verdade em Cristo Jesus, eles de fato provocaram a morte do Senhor, né, incentivaram para que de fato pedissem, né, pela sua crucificação. Mas o Senhor deixa claro que ele não perdeu o controle sobre aquilo que Deus lhe deu, porque o Senhor mandou um juízo, né, sobre aqueles que pretendiam se apoderar da vinha. Então nós vemos aí que muitas pessoas tentam se apoderar do reino de Deus, muitas pessoas tentam se apoderar da igreja de Cristo, tentam monopolizar o reino de Deus, dizendo que são os maiores, são os grandes líderes, né, são pessoas extraordinárias e pensam eles que de fato podem trazer tudo para si. Mas vemos que o Senhor não se deixa escarnecer e vemos que a palavra de Deus não cai por terra, né? Porque de fato a igreja pertence a Cristo. A igreja, o cabeça da igreja é Cristo. Então, por mais que homens se levantem, tentando se colocar no lugar do Senhor, o Senhor não cede a sua glória a outrem. Tá certo? O Senhor não cede seu lugar a ninguém. Então, o líder máximo da igreja é Cristo. E como líder máximo da igreja, e como nós, em comunhão com Ele, e tendo um compromisso sério com o Senhor, somos então conclamados, tá certo, a integrar a igreja local e glorificar ao Senhor dentro dessa igreja local. E aí exercemos a mordomia, por exemplo, sobre a palavra de Deus, pregarmos para a glória de Cristo, centralizar Cristo na nossa mensagem, centralizar Cristo no nosso ensino, fazer com que o nosso ensino, nosso discipulado, a nossa pregação, nosso estudo venha glorificar o nome dele, né, e venha trazer pessoas para o reino dele e edificar pessoas sobre esta palavra, para que possam também ser outros discipuladores, ser outros pregadores, tá certo? Então temos aí como Cristo deve ser o centro da nossa ação. A nossa mordomia, a nossa valorização da palavra visa a glorificação de Cristo Jesus. Como até ouvi também certo ensinador dizendo que se você pregar e a sua pregação, a conclusão dela, no caso, a mensagem central da sua pregação não for Cristo, não conduzir a Cristo, a sua pregação foi perdida, seu tempo foi perdido, desperdiçado. Hoje, pastores, evangelistas, discipuladores e professores de escola dominical são os mordomos que cuidam da evangelização e do discipulado nas igrejas locais. Por isso, todos devem zelar pela palavra de Deus, lendo-a, estudando-a em profundidade e realçando o seu inestimável e infinito valor. Espera-se que na liturgia do culto cristão a palavra de Deus tenha primazia, Salmo 119, 11. E aí temos a prioridade sobre a ação da igreja. Se a igreja não prega, se a igreja não ensina, se a igreja não traz a Bíblia Sagrada na íntegra, inclusive palavras que são tanto confrontadoras, palavras que trazem um certo risco para aqueles que pregam, se a igreja se acovardar na sua ação, ela vai estar abrindo mão de cumprir um ministério que só ela pode cumprir. E isso não será realizado e a sociedade vai ser privada dessa palavra que pode trazer cura. E aí nós temos uma destruição da sociedade. Porque quando a igreja não faz o seu papel, ela abre um vácuo que é ocupado por outras organizações. Por exemplo, organizações satânicas, demoníacas, criadas para a destruição da sociedade. Vemos aí hoje o surgimento de muitas organizações, muitos movimentos, muitos modismos que estão trazendo destruição à sociedade. E a igreja precisa se posicionar para pregar a palavra de Deus na íntegra e trazer denúncia sobre essas situações. Porque assim fazendo, conscientiza as pessoas. Conscientizando-as, elas podem tomar uma decisão pela salvação, podem tomar uma decisão por Cristo. E assim serem libertas dessas situações. Mas a igreja precisa atuar dentro da sua prioridade. Se ela abrir mão da sua prioridade e se deixar levar por outro tipo de filosofia, tá certo? Sair do ministério para o qual foi chamada e se deixar ser, vamos dizer assim, manipulada, né, para se tornar outro tipo de instituição, com outro tipo de viés,
ela vai estar abrindo mão do seu chamado, da sua prioridade, daquilo para o qual Deus a levantou. Tá certo? E aí tem certos lugares que não podem ser chamados de igreja mais, né? Tem que ser chamado de empresa, porque a sua prioridade agora é dinheiro, ou clube, porque a sua prioridade agora é o bem-estar das pessoas, ok? Então esse tipo de situação é o fracasso da igreja. Esse tipo de situação vai soterrar a igreja. Como nós temos visto igrejas que eram o centro, né, da reforma, o centro da renovação espiritual, né, o lugar, né, o epicentro aí de grandes transformações no sentido de movimento de evangelismo, e hoje estão desertas. Por quê? Porque perderam o foco, abandonaram sua prioridade e se tornaram clubes, se tornaram sindicatos, se tornaram centro de ajuda, se tornaram qualquer outra coisa menos igreja. E aí, quando deixa de ser igreja, deixa de cumprir seu papel diante do reino de Deus, deixa de ter poder de Deus, deixa de ter autoridade, e aí fracassa, fale, né, entra a falência. Num culto, a pregação e o ensino da Bíblia Sagrada deve ter toda a prioridade. Por quê? Porque quando fala acerca da fé, a fé vem pelo quê? A fé não vem por cantar, a fé não vem por ensinar peças teatrais, a fé não vem por jogral, tá certo? A fé não vem por dançar, a fé não vem por pular, a fé não vem por entregar R$1.000 na igreja ou por levar peças de roupa nem foto, tá certo? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, se você não prega a palavra de Deus, você está destruindo a fé das pessoas. Se você, em vez de pregar a palavra de Deus, você entrega rosa ungida, ou entrega mezuzá, ou ora por foto, ou ora por roupa, ou coloca sal para as pessoas passarem em cima, ou 318 pastores, tá certo? Ou faz qualquer outra mandinga que o pessoal inventou por aí, você está tirando a palavra de Deus do seu foco, está substituindo por qualquer outro amuleto, ou qualquer outro ritual que se tem inventado hoje. Tá certo? Surgiu até hoje o termo macumba evangélica, por causa de tanta ritualística que inventaram, que criaram, que está tomando o lugar de prioridade da palavra de Deus. Quando você assim o faz, você está destruindo a fé genuína. A fé genuína é a fé num Deus espiritual. Tá certo? É um Deus que chamou Abraão de Ur dos Caldeus e o desafiou a sair do meio da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai. As 3 instituições que mais traziam segurança social, tanto naquela época quanto na atualidade. A sua terra, onde tinham as suas leis, Ur dos Caldeus, uma cidade suméria que era de uma sociedade muito avançada na época. Havia a sociedade egípcia e a suméria, tá certo? Que era uma das mais avançadas. Tinham leis, tinham regras, tinha uma certa proteção, tinha um estado organizado, né? Tinha monarquia, tinha exército. E Deus desafia Abraão: sai da tua terra, né? Da confiança nessas instituições para confiar unicamente em mim. Mas não somente isso, sai da tua parentela, né? Do teu clã, da tua tribo, né? Dos teus aparentados, desses em quem você confia, para confiar somente em mim. E mais ainda, sai da casa do teu pai, do teu seio familiar, né? Do qual você está vinculado a essas tradições, a essa idolatria, a esses costumes que não estão de acordo com a minha vontade. Sai da casa do teu pai e confia somente em mim e vai para a terra que eu te mostrarei. A terra que você não vê por olhos físicos, mas que você vai conhecer, né, crendo num Deus espiritual, que você vai conhecer, que você vai possuir, entregando-se totalmente, né, confiando plenamente nesse Deus espiritual, que você não pode ver, que você não pode tocar, mas que você ouve e que você sente e que você pode confiar, se você tiver fé. Por isso que Abraão se torna o pai da fé, porque foi nele manifesta a fé num Deus espiritual. Agora, como você espera trazer a sua igreja para um Deus espiritual se você entrega um amuleto na mão deles? Se eles estão, na verdade, empregando sua fé numa rosa, se eles estão empregando sua fé num copo com água, se eles estão empregando sua fé numa vassoura para varrer as tribulações, num tijolinho para construir a sua bênção, né? Numa colher de pedreiro, né? Ou vocês estão empregando sua fé numa mesa usada de R$500, tá certo? Então, como é que você espera impulsionar uma fé espiritual se você está os entregando um objeto? Então, você está, na verdade, instigando uma fé num fetiche, ou a fé num totem, uma fé vinculada a um objeto.
você está na verdade estimulando uma fé idolátrica, tá certo? Uma fé numa espécie de objeto, de amuleto. Então esta fé está vinculada a algo material. Se está vinculada a algo material, como que ela vai ter comunhão com Deus espiritual, que não pode ser visto? Se você já ensina, né, a se relacionar com uma fé vinculada a um objeto. Para a bênção chegar a uma pessoa, tem que mostrar uma foto. Será que Deus não é onisciente, não conhece aquela pessoa? Para a fé chegar até aquela pessoa, tem que trazer uma meia, ou tem que trazer uma fronha, né, para que a pessoa toque naquele objeto, para o objeto transmitir algum tipo de bênção para ela. Então, que Deus é esse que não consegue abençoar aquela pessoa indiretamente, como aquele centurião romano dialogando com Cristo? Cristo se dispõe a ir até a casa dele e fala: Senhor, não é preciso, mesmo eu, né, que sou um romano, que tenho meus pecados, estou aqui parafraseando, tá? Ele não disse isso, mas eu creio que essa foi a intenção dele. Mesmo eu, que tenho meus pecados, que sou um centurião romano, eu digo a este servo: vem, ele vem. Diga a outro: vai, ele vai. Assim é, se tu disseres uma palavra, meu servo será curado. E aí vimos que Cristo olha para aquele homem e diz: tal fé não se encontrou em Israel. Uma fé sobrenatural, uma fé num Deus espiritual. Se este homem, este pecador, tem poder para dizer a alguma pessoa e ela cumprir a sua ordem, quanto mais Cristo, né, tem poder para proclamar, para decretar, e só Ele pode fazer isso, decretar a nossa vitória, e ela chegará à pessoa certa, independentemente de onde ela esteja, tá certo? E da maneira como ela esteja. Então temos aí que instigar uma fé sobrenatural, e esta fé não será instigada se nós substituirmos a palavra de Deus por essas mandingas. Então temos que atacar isso de uma forma bastante veemente, porque se isso continuar, a fé das pessoas será totalmente destruída, certo? Então temos que priorizar a palavra de Deus e a fé num Deus sobrenatural e espiritual, como Abraão assim o fez e pôde ser chamado pai da fé, certo? E a descendência dele, os filhos da fé, são maior número do que os filhos genealógicos, né, de Abraão, aqueles que são os judeus, que já são um povo abençoado e grande, mas os filhos da fé são maior ainda. Se a mordomia da palavra for negligenciada, os prejuízos espirituais da congregação serão grandes e às vezes irremediáveis, como igrejas que foram à falência porque tiraram a prioridade que teria que ter sido dada à palavra. E preste atenção, não é selecionar da palavra aquilo que te interessa, não. É pregar a palavra na íntegra. Mesmo a palavra dura como for. Paulo já teve que pagar preços terríveis por pregar a verdade. Por pregar a verdade, ele foi açoitado. Por pregar a verdade, batendo nele com varas. Por pregar a verdade, foi preso no calabouço, no mais profundo do calabouço, tá certo? Por pregar a verdade, a sua cabeça foi decepada de seu corpo. Mas pregando a verdade, ele pôde ir até o fim, acabar a carreira e guardar a fé e ter certeza da coroa de vitória, por pregar a verdade. Prega a verdade, não vai ser fácil, você vai pagar um alto preço, mas vai valer a pena quando o Senhor entregar a sua coroa de glória, quando você pregar a verdade. A mordomia na evangelização e no discipulado. Eu quero trazer uma contribuição com relação à mordomia da palavra. A ação transformadora da igreja sobre a sociedade por pregar a verdade em Cristo Jesus e a verdade na íntegra, tá certo? Sem manipular e sem se deixar levar por modismos. Então eu quero ler aqui de C.S. Lewis, Cristianismo puro e simples. Cristianismo puro e simples. Veja só. A página 126 de Cristianismo puro e simples, C.S. Lewis. E agora, antes de encerrar, vou me arriscar a levantar uma suspeita de como essa parte do livro pode ter afetado os leitores. Suspeito que os de esquerda estejam furiosos por eu não ter me aprofundado nessa direção, e que outras pessoas de orientação oposta estejam furiosas por eu ter ido longe demais. Se assim for, isso traz à tona o verdadeiro empecilho para a concepção de um projeto de sociedade cristã. A maioria de nós não examina o cristianismo a fundo para descobrir o que ele realmente diz. Nós os abordamos na esperança de encontrar nele apoio para as nossas próprias perspectivas partidárias. Às vezes as pessoas querem fazer do cristianismo um meio de justificar seus próprios preconceitos ou suas próprias ideias.
E o cristianismo não se presta a isso. A palavra de Cristo não se presta a isso, tá certo? O reino de Deus não foi privatizado por você. O reino de Deus tem suas próprias demandas. O reino de Deus tem suas próprias prioridades. E é você que se adequa a ele, tá certo? Então, você como liderança, você como pastor, você como professor, você como igreja local, você que se adapta à agenda do reino de Deus, que é maior do que você, tá ok? Estamos mesmo à procura de um aliado onde, na verdade, nos é oferecido um mestre ou um juiz. Então é aquilo que muitas das vezes as pessoas geram expectativas sobre Cristo, só que espera que Cristo cumpra as suas expectativas pessoais, como que impondo-as sobre o plano perfeito de Deus. E Deus, muitas das vezes, as suas expectativas pessoais serão frustradas, porque elas estão em desacordo com o plano maior do reino de Deus. E aí, muitas das vezes, como Paulo fala, como Paulo assim os exortou, uns esperam em Cristo somente para esta vida, tá certo? E aí, quando esperam em Cristo somente para esta vida, são, como Paulo diz, os mais miseráveis dos homens. Eles querem de Cristo um conforto, maré mansa, carro, dinheiro, casa, iate, e muitas das vezes a demanda de Cristo, a agenda de Cristo, o propósito dele é que você seja fiel até o fim, como ele foi. Porque vai chegar um momento sim que Deus vai te premiar, em que o Senhor vai te dar de fato daquilo que ele quer te dar, mas o momento agora é de você ser fiel até o fim, porque virá o dia e o seu tempo prometido na sua palavra, em que ele terá a transformação de todas as coisas. Mas no momento atual, temos aí a expectativa de que o mundo de fato vai ter uma piora, a situação vai ficar cada vez mais difícil, haverá perseguição, haverá dificuldades. Vemos aí que o anticristo está se instalando e está propagando sua mensagem. E muitas das vezes as pessoas têm esperado algo de Cristo que ele nunca prometeu. Quer tranquilidade, tudo dar certo, tudo funcionar. E na verdade Cristo não enganou ninguém, porque ele deixou muito claro que no mundo tereis aflições. Ele não disse que no mundo tereis calmaria. Ele não disse que no mundo vai dar tudo certo, tá certo? E vai ser só vitória. Não. No mundo tereis aflições. Só que ele promete, e a promessa dele não cai por terra. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele é a garantia da nossa vitória. Assim como ele venceu, nós venceremos. Mas só vence aquele que está consciente de que a agenda de Deus se coloca sobre a nossa. Muitas das vezes as nossas expectativas elas têm que ser frustradas mesmo, porque nós esperávamos em Cristo somente para esta vida. Nós queríamos em Cristo somente um médico, somente um advogado, somente um banqueiro. E Cristo é muito mais do que isso. Ele é Deus. E aí, como Deus, nós temos que nos colocar sob a sua vontade e aceitarmos a vontade de Deus como servos fiéis. Agora, para que a gente possa fazer isso, nós temos que nos conscientizar da nossa missão e do nosso papel. Veja só, estamos mesmo à procura de um aliado onde na verdade nos é oferecido um mestre com M maiúsculo e um juiz com J maiúsculo. Eu também sou assim. Há trechos desta sessão que eu gostaria muito de deixar de fora. Esse é o motivo pelo qual tais conversas não resultarão em nada, a menos que percorramos um caminho bem mais longo. Uma sociedade cristã não despontará enquanto a maioria de nós não a desejar realmente. E não vamos desejá-la enquanto não nos tornarmos cristãos de verdade. Então, o cristão, a primeira coisa que ele faz é negar a si mesmo, Então, a gente repete isso exaustivamente, mas nunca absorve. Negar a si mesmo. Então, quando você encontra pessoas frustradas porque as suas expectativas não foram atendidas, você deve se perguntar, mas você não negou a si mesmo? Não negou a si mesmo, como Paulo fala, para que Cristo apareça através de você? Eu não vivo eu, mas Cristo vive em mim? Então, você fala da boca para fora, mas você não internalizou, você não absorveu essa verdade. Então, você, quando se tornar cristão, aí você vai entender. Eu poderia ficar repetindo a frase, faça com os outros o que gostaria que fizesse com você, até cansar. Mas só poderia aprender a amar o meu próximo como a mim mesmo se aprender a amar a Deus. E só poderia amar a Deus se aprender a obedecê-lo. Ok? Então, amor e obediência. Amor não é um sentimento propagado pelas novelas nem por seriados. Amor é ação, tá certo? E a ação no sentido de glorificar a Deus através da sua vida.
E assim como eu já o havia alertado, somos conduzidos a níveis mais profundos, levados de questões sociais para questões religiosas, pois devagar se vai ao longe, como diz aqui C.S. Lewis, no livro Cristianismo Puro e Simples, tá certo? Eu li a página 126. Então, dando sequência, ele fala aqui acerca da mordomia na evangelização e no discipulado. Veja só. Uma das melhores formas de se exercer a mordomia da palavra de Deus é evangelizar todos os tipos de pessoas. De acordo com essa demanda, a palavra de Deus deve ser proclamada a tempo e fora de tempo. Então, a tempo é bom, né? Existem certas épocas em que é moda ser crente. Então, aí, claro que existe um risco dentro desse modismo, né? Porque existem muitos falsos crentes, existem muitos crentes nominais. Existem muitos lobos com pele de cordeiro, né, que se disfarçam nessa época. E vez ou outra você vê um escândalo por aí. De uma pessoa que disse ser crente, inclusive eu já vi de perto, um músico aí, que até de música sertaneja, e ele fracassou na sua carreira, veio para dentro da igreja, transformou as suas músicas em músicas evangélicas, né, colocando mudando as letras, né, em algumas características. Começou a cantar o nosso meio, levantou de novo um bom dinheiro e tchau, caiu fora. Então veja aí que muitas das vezes as pessoas entram dentro das igrejas de fato para utilizar-se, né, desse meio para levantar de novo sua carreira e ir embora. Então temos aí muitas situações. Mas interessante que a pregação não deve mudar por causa disso. A pregação não deve aliviar nem tirar o pé, porque a pregação há tempo, muito bem, quando for favorável, mas também fora de tempo. Quando for desfavorável, você continua no mesmo ritmo. Quando for ameaçador, você continua no mesmo ritmo. Quando for difícil, você continua da mesma forma. Por quê? Porque você está vendo, você está visualizando a vontade de Deus. Você está priorizando a vontade de Deus, tá certo? Então é interessante quando Cristo fala que aqueles que me negarem diante dos homens, eu negarei diante do Pai e dos santos anjos. Quando Cristo nos incentiva, ele nos diz assim, prega que vai dar tudo certo, eu vou dar um jeito, não vai acontecer nada com você. Cristo não engana ninguém, ninguém está enganado dentro do Evangelho. Ele deixa muito claro que teremos aflições, só que ele também diz, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai e dos santos anjos. Então o nosso compromisso é com Deus, e quando nós confessamos o nome do Senhor, mesmo entre as maiores tribulações, o Senhor confessa nosso nome. E confessando nosso nome, temos a garantia, tá certo, da nossa vitória. Estaremos na presença de Deus, tá certo? Como Jó, mesmo passando por tantas tribulações, mas Deus confessava, servo bom e fiel que se desvia do mal, ok? Mesmo Jó tendo os defeitos que tinha, depois Deus teve um particular com ele, mas diante de Deus era servo bom e fiel, ok? Então, maravilhoso é quando, mesmo não sendo confessado pelos homens na terra, mesmo sendo desconhecido as pessoas na terra, não tendo nosso ministério reconhecido pelas pessoas, tendo nosso nome confessado por Deus diante dos santos anjos. E assim podemos exercer dentro da igreja local nosso ministério de uma forma eficaz, quando estamos conscientes do nosso chamado, assumimos nossa posição e somos fiéis ao Senhor, tá certo? Então aí podemos exercer de fato o nosso ministério dentro da igreja local. Ele cita 2 Timóteo 4:2. Somente ela pode transformar o interior das pessoas, tá ok? Todavia, paralelo à evangelização, deve ocorrer o discipulado eficaz, que é a mordomia da palavra exercida de maneira pessoal, no curto, médio e longo prazos, não só pregar, não só espalhar folhetos, não só fazer ações sociais. A igreja tem que discipular. Discipular é o que Barnabé fez por Paulo, ok? O nome de Barnabé pouco é mencionado, e é muito mencionado o nome de Paulo. Mas que para Paulo ser aquilo que ele veio a ser no reino de Deus, tá certo? O grande referencial, a grande coluna, o grande missionário, tá certo? O apóstolo, o líder que ele se tornou, lá atrás teve um Barnabé, certo? Que foi buscar ele lá em Tarsis, trouxe ele para o meio dos apóstolos, que patrocinou o ministério dele, que o aconselhou, que esteve junto com ele, que o apoiou, tá certo? Que ensinou ele a dar os primeiros passos. Então, muitas das vezes, o seu nome nem vai ser, o seu discípulo vai se tornar maior do que você, do que o discipulador. Mas esse é o objetivo mesmo, tá certo? Esse é o objetivo mesmo, que ele cresça, que o ministério cresça, que o nome de Deus seja glorificado. Mas uma coisa é,
Se você assumir esse papel e fazer discípulos, o seu discípulo fará outros discípulos, e assim a igreja vai crescer, tá certo? Nessa proporção sólida, né? De uma maneira com solidez, né? Porque muitas das vezes o que acontece? Joga-se a rede, faz-se grandes campanhas evangelísticas, né? Faz-se grandes cruzadas, traça um grande número, só que esse número de pessoas é apenas pessoas convencidas e não convertidas, se empolgaram com a mensagem foi impactante, eles frequentam um domingo, segundo, no terceiro, quando as coisas vão ficando um pouco mais difíceis, se dispersam, e aí futuramente tem que fazer outra campanha. Sendo que se fizer um evangelismo e seguido um discipulado, com esse discipulado haverá uma solidificação de um maior número, e com essas pessoas, novamente, haverá um outro discipulado promovido por elas mesmas, que trarão outras pessoas, e com isso terá um crescimento muito mais sólido para a igreja. Sem discipulado, não há aprofundamento da fé, porque o discipulado requer paciência, o discipulado requer aconselhamento pessoal, o discipulado requer que você ouça os dilemas, os problemas da pessoa, que você traga solução bíblica para a pessoa, né? Cura, né, de muitos problemas dela através da palavra de Deus. Então o discipulado é um tratamento muito mais personalizado, muito mais um processo, tá certo? Que será acompanhado por alguém mais maduro. Então o discipulado de fato é aquilo que pode produzir, pode gerar novos servos de Deus e novas servas de Deus. Perseverança, fidelidade, maturidade cristã. Isso é o que as estatísticas missionárias revelam. Onde há real discipulado, a maior parte das pessoas permanece em Cristo. Mas quando o discipulado é ignorado, esse dado cai vertiginosamente. Você já pensou? Então, muitas pessoas às vezes falam: não tenho tempo, né, para estar sempre na igreja, não tenho tempo para ir numa cruzada evangelística, não tenho tempo para fazer missão. Você já pensou que com o pouco conhecimento que você tem, com a experiência que você tem de evangelho, de carreira cristã, com os poucos recursos que você tem, você pode adotar uma pessoa que sabe menos que você? Você pode adotar uma pessoa que está passando por problemas na família, problemas pessoais, você pode ajudar ela na fé, você pode emprestar seu ombro para ela, você pode fazer uma grande obra de Deus ouvindo certos problemas que ela tem e compartilhando com ela a palavra de Deus e soluções que Deus trouxe para a sua vida. Você estará fazendo discipulado. Você será uma extensão do trabalho missionário. Do jeito que o missionário está lá fora, trazendo pessoas para a igreja, você está dentro da igreja fazendo com que elas permaneçam. Você participa do galardão dos missionários, se você fizer isso. E muitas das vezes você não precisa ter formação teológica, você precisa compartilhar com a pessoa aquilo que Deus já tem feito pela sua vida e assim ajudar ela também a se firmar na fé. Ok? Então veja que a missão da igreja, o discipulado, não pode ser ignorado. E é por isso que eu trago a contribuição agora do livro que está em tela aí, a Declaração de Fé das Assembleias de Deus. Declaração de Fé da Assembleia de Deus, página... Eu pretendia ler da 120 a 123, mas para que a aula não fique tão extensa, porque as aulas têm ficado muito extensas, então eu vou reduzir um pouco aqui. Eu vou ler a missão da igreja, na página 122. Então 122 e 123, veja só. Declaração de Fé da Assembleia de Deus, página 122, a missão da igreja. É um tópico 6 aqui. Entendemos que a função primordial da igreja é glorificar a Deus. Quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazer tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Isso é feito por meio da adoração. Veja só as prioridades. Adoração, evangelização, edificação de seus membros. Evangelização, se não for seguida de edificação, por meio de discipulado, pregação da palavra de Deus, ensino, não será eficaz. Será simplesmente um ciclo vicioso. Evangeliza, traz para a igreja, a pessoa volta para o mundo. Evangeliza de novo, traz para a igreja, a pessoa volta, porque não tem um acompanhamento, um aconselhamento. E trabalho social. Trabalho social, ele não é a prioridade, mas ele deve ser feito. Ok? Então, quando a igreja abre mão de fazer o trabalho social, é uma grande porta que ela fecha. Então, o trabalho social é uma porta evangelística. O trabalho social é uma função também da igreja. Cristo fala, né? Estive nu e me vestiste. Estive preso e me visitaste. Estive doente e foste me ver. Senhor, quando fizeram essas coisas por ti? Quando fizeste a um desses pequeninos. Então, veja. Cristo, ele se coloca mesmo no lugar das pessoas necessitadas para que elas sejam nosso alvo. Que nós, quando fizermos essas pessoas, Cristo diz, você está fazendo a mim. E seremos galardoados por Cristo
recompensados como tendo sido feito a Ele mesmo. Veja como Cristo usa de uma estratégia extraordinária para nos impulsionar à ação. Veja, quando você fizer por essas pessoas, não é por elas que está fazendo, mesmo que a pessoa não agradeça, é por mim. Você fez para mim e eu vou recompensar. Então, como é maravilhoso, né? Aquilo que o Senhor faz de fato para nos levar à ação. A igreja foi eleita para a adoração e louvor da glória de Deus, recebendo também a missão de proclamar o evangelho da salvação ao mundo todo, anunciando que Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo e que em breve voltará. O evangelho é proclamado a homens e mulheres sem fazer distinção de raça, língua, cultura e classe social. Pois o campo é o mundo. Mateus 13:38. Jesus diz, portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Atos 1:8. Portanto, entendemos que é a responsabilidade da igreja a obra missionária. A edificação é realizada por meio do ensino da palavra nas reuniões apropriadas da igreja, como o culto de ensino da escola bíblica dominical, né? A igreja também exerce um ministério de socorro e misericórdia, que inclui cuidado dos pobres e dos necessitados, e não somente de seus membros, mas também dos não membros. A igreja deve estender sua ação fora dos muros. A igreja não pode se enclausurar, ela não pode fazer da área do seu templo um gueto. A igreja não pode ficar enfiada dentro de um gueto. Ela tem que estender a sua ação, porque quando ela assim o faz, ela está utilizando de diversas portas de salvação que Deus abre, através dessas ações. Então, uma ação social, mesmo que não é a prioridade, é uma ação necessária. Então, promover ações, né, de entrega de cesta básica, entrega de roupas, distribuição de lençol, distribuição de alimento, corte de cabelo, orientação jurídica, orientação psicológica, tá certo? Todas essas ações, ação de alfabetização de crianças, de adultos, auxílio a grupos, né, marginalizados, prostitutas, drogados. Então, dentro de presídios, a igreja tem atuado fortemente dentro dos presídios. Todas essas ações são portas que Deus abre para a igreja proclamar o evangelho. Evangelion, boas novas, tá ok? As boas novas são levadas também através desse tipo de ação. Então, como o Tiago diz, né, o que é religião? Né? É o cuidado das viúvas e dos órfãos, que, colocando assim, são aqueles necessitados, os mais necessitados da sociedade. Então, veja aí como é importante essa ação, né? Que inclui o cuidado dos pobres e dos necessitados, não somente de seus membros, mas também dos não membros. Enquanto membros da igreja, somos o sal da terra, proporcionando sabor à vida e evitando a putrefação da sociedade ao combatermos o pecado e a corrupção. A igreja tem um papel de ser a luz do mundo, e essa luz resplandece por meio de nossas boas obras, ensinando que, para a consecução de sua missão, o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja no dia de Pentecostes. E Cristo concedeu líderes para servir a igreja, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, conforme Efésios 4:12. Veja aí como a declaração de fé da Assembleia de Deus, como ela encara essa questão da missão da igreja, né? Qual é o papel da igreja na sua missão diante da sociedade. Então, na continuidade, vejamos aqui, já trouxe aqui essa contribuição, né, da declaração de fé. Dando sequência, eu quero trazer aqui um estudo que está gravado nas minhas aulas de eclesiologia, está sendo no canal teológico, sobre o termo mesmo, o termo eclesia, tá? O uso secular da palavra igreja ou eclesia. E aí temos aí uma menção em Atos dos Apóstolos, quando é usado o termo eclesia, tá certo? E se alguma outra coisa demandais, averiguar-se-á em legítima assembleia. Ou eclesia, né? Temos aí o uso do termo eclesia. Na verdade, até corremos perigo de que, por hoje, sejamos acusados de sedição, não havendo causa alguma com que possamos justificar este concurso. E tendo dito isso, despediu o quê? A eclesia, ou a assembleia, Atos 19. E aí temos a origem, né? A origem do termo eclesia é do mundo grego. Então o Novo Testamento se apropriou desse termo como um termo que define bem acerca do agrupamento dos salvos. O agrupamento dos salvos pode ser chamado de eclesia. O que era uma eclesia no contexto grego? E aí temos a situação na qual o mundo grego, né, a polis, havia nela a ágora, tá? E na ágora reunia-se então um grupo para deliberar sobre assuntos
que interessavam a polis. Então reuniam-se os cidadãos gregos livres, tá, para deliberar sobre determinado assunto que é interessante a polis. Daí temos a política, né? Temos aí quando os cidadãos exercem seus direitos políticos, tá ok? Então eles vão deliberar sobre assuntos. Vamos à guerra? Não vamos à guerra. Vamos construir uma ponte ou vamos comprar cereais? E aí deliberava-se sobre algo que era interessante a toda a polis. Os constituintes dela, aqueles que tomavam decisões sobre ela, sobre os rumos, né, da política, né, os rumos da cidade. E aí, neste concurso, nessa reunião, quando os cidadãos saem dos seus afazeres pessoais, reúnem-se na ágora para exercer o seu direito de voto, né, o seu direito de manifestação da sua opinião, esta reunião é a eclesia. A eclesia não é simplesmente qualquer grupo, qualquer denominação, tá certo? Que toma para si um título e está em determinado lugar, tá certo? Estático. A eclesia é mesmo a reunião das pessoas que estão mobilizadas por uma causa em comum. Então, quando elas estão mobilizadas, saindo dos seus interesses pessoais, estão todas ali ajuntadas por uma causa em comum para deliberar sobre ela, eis a eclesia. A eclesia é esta assembleia, tá ok? Então, a igreja de Cristo não é algo estático, não é só porque você tem uma carteirinha, tá certo? E você não está exercendo suas funções, você não está trabalhando, não está envolvido, nem por isso você é igreja, só porque você está seu nome escrito no hall de membros. Você é igreja quando você está em ação, quando você de fato está exercendo suas funções, seu papel, como salvo, como cristão, tá certo? Como representante de Deus, como representante do reino de Deus na terra. Aí você é eclesia. Aí você saiu para fora, né, do mundo e está envolvido plenamente com o reino de Deus. Então a eclesia é sempre a assembleia mobilizada por um determinado objetivo. Então temos aí a eclesia que se reuniu, mas essa reunião era perigosa porque não havia autorização do Estado. E temos a situação no qual essas cidades, mesmo inseridas no mundo grego, né, eu creio a cidade de Éfeso aí, deliberando sobre a pregação de Paulo, né, que estava tirando, vamos dizer assim, estava enfraquecendo o comércio de ídolos, né? Então se reuniram para deliberar um meio de expulsar, né, os missionários. Só que essa reunião não foi previamente autorizada. Então o responsável aí lembrou-lhes, né, desse risco e assim se dispersaram. Então dispersou-se a eclesia. A reunião era a eclesia, a assembleia era a eclesia. E assim a igreja tomando para si, temos que entender o que é eclesia. Eclesia é eu, eclesia é você. Eclesia não é o prédio. Eclesia, mesmo que seja o templo, né, dito templo de Salomão, né, com pedras, mármore importado e tudo mais, não interessa, é um prédio. Ok? É um prédio, uma construção. Pode ser uma casinha de sapé ou pode ser um templo de mármore. É um prédio. A eclesia somos eu e você quando mobilizados pela causa de Cristo, pelo reino de Deus. Aí somos eclesia. Kahal, do hebraico, assembleia, eclesia, igreja. Este é o movimento, tá certo? Essa é a ligação entre esses termos, esta assembleia mobilizada. Conforme a tudo o que pedistes ao Senhor teu Deus em Horebe, no dia da assembleia, vejam, todos reunidos ao pé do monte, a manifestação teofânica, né, as vozes, a trombeta, o fogo, né, o clarão e a voz de Deus bradando, tá ok? E a assembleia estava ali, o kahal, né, a eclesia, a igreja daquela situação. Dizendo, não ouvirei mais a voz do Senhor teu Deus, nem mais verei este grande fogo para que não morra. Então eles temeram a manifestação de Deus, de tão tremenda que foi naquela ocasião. E aí um outro termo que é um pouco mais específico, que é o edar, congregação, sinagoga. Tá? Que inclusive no grego, o grego só translitera, ele não traduz. Ele coloca como sinagogue, né? Mas, na verdade, ele é tomado de empréstimo mesmo do hebraico. Porque se no vosso ajuntamento, tá certo? Na vossa sinagoga, como gosta de dizer Tiago, entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com trajes preciosos, e entrar também algum pobre com sorte do traje, ele está trazendo um alerta sobre fazer acepção de pessoas, né? O preconceito. Então Tiago 2,2, falando sobre o edar, congregação, sinagoga como algo mais local e o eclesia como algo mais geral. Uso no Novo Testamento seus significados, conceito de igreja invisível, tá certo? Igreja visível e invisível. Primeiro a eclesia, tá? Eclesia, o ajuntamento de pessoas, como vemos aí na foto, né? Na foto antiga. Temos um ajuntamento de pessoas, no caso, ajuntamento de pessoas que compõem a igreja local, mas a igreja não é o prédio, tá certo? Veja o prédio ali, a construção. A construção é o templo.
simplesmente utilizado para que eles não tomem sol e para que eles não tomem chuva e para que o vento não leve as páginas da sua Bíblia embora, ok? Para guardar os instrumentos, guardar os bancos, né? O erário, né? Os valores, tá? Que são doados aí, os dízimos que são devolvidos, que o dízimo não é doação e nem é pagamento, o dízimo é devolvido. Então temos aí a situação na qual temos o templo e temos a igreja, eis a igreja local. A eclesia, aqueles que estão mobilizados de suas funções pessoais, seus interesses pessoais, estão mobilizados, unidos numa causa comum, numa comunhão em torno do reino de Deus, de Cristo Jesus. Então essa é a eclesia, a igreja local. E esta aqui, a igreja visível, né? A igreja local, o hall de membros. Então, para fazer parte da igreja local, o seu nome tem que estar na lista desta igreja. Então, você faz parte do hall de membros. Mas não necessariamente por seu nome estar na lista da igreja local, ela está no livro da vida. Para que esteja na igreja local, você vai, se filia, você procura andar conforme o regramento, né, daquela igreja. Mas espiritualmente, como você está? Você tem comunhão com Cristo? Você sente a presença de Deus? Você é fiel ao Senhor quando você está fora da igreja local? Você está no seu ambiente particular? Você permanece sendo fiel? Se assim é, se você se converteu de verdade, então o seu nome, além de estar na lista da igreja local, compondo a igreja local, o seu nome está no livro da vida. E quando o seu nome está no livro da vida, você pertence à igreja local, mas também à igreja universal dos salvos. Aí você está falando sobre a igreja invisível, cuja cabeça é Cristo. Então a igreja invisível é composta de igrejas locais, mas não de todos que estão na igreja locais, mas sim naqueles que estão escritos no livro da vida. Os salvos, a igreja universal dos salvos, que está inserida dentro das igrejas locais. Mas sabemos que, infelizmente, dentro das igrejas locais, há joio e trigo. Então essa é a situação. E vamos ver aqui, ó. Temos aí o corpo místico. Por que místico? Porque não é visto. Você não tem como ver, não existe uma lista física, uma planilha, tá? Nem um Excel, nem algo assim, que tem o nome dos componentes da Igreja Universal dos Salvos. Não, mas está sim escrito no livro espiritual, está escrito no livro da vida. E é uma igreja mística, é uma igreja que não é vista, igreja que não tem placa nem CNPJ, mas ela é composta por todos aqueles que são salvos na pessoa bendita de Cristo Jesus. Aqueles que já dormem no Senhor e aqueles que continuam exercendo, né, o seu ministério dentro das igrejas locais. Então temos aí o corpo místico, a Igreja Universal dos Salvos e seus componentes, que estão espalhados em diversas terras. Como na foto aí tem europeu, tem africano, tem árabe, tem nórdico, né? Tem pessoas de todos os lugares e que são todas unidas por uma mesma comunhão e são todos salvos na pessoa bendita de Cristo Jesus. Todos têm seu nome escrito no livro da vida. Esta é a Igreja Universal dos Salvos. E veja que eles são espalhados aí em diversas igrejas locais, né? Então, nas igrejas locais, temos as pessoas que são componentes da igreja local, estão no hall de membro, só que mais importante que isso, têm seu nome escrito no livro da vida e são todas integrantes da Igreja Universal dos Salvos, a igreja que vai subir no arrebatamento, a igreja que tem que atuar de uma forma importante na sua igreja local para fazer com que o reino de Deus prevaleça sobre aqueles que infelizmente também estão junto com aqueles que são salvos, né? Mas que na verdade são joio no meio do trigo, aqueles que são apenas cristãos nominais. Igrejas locais, organizações administradas pelo corpo eclesiástico escolhido. Dentro da igreja organização, podemos ter cooperadores e líderes que fazem parte também da igreja dos salvos, da igreja universal dos salvos. Temos aí aqueles que compõem a igreja universal dos salvos. A igreja como organização é um ambiente de convívio entre o joio e o trigo, e é possível que pessoas que não estão no corpo místico periodicamente ocupem posições importantes na organização. Infelizmente, há essa situação na qual, algumas vezes, o joio, né, por ter certas qualidades pessoais, ser eficiente, e pelos salvos não se posicionarem corretamente, dá certo? Acabam cedendo lugar a que uma liderança, né, que na verdade não está em comunhão com Cristo, assuma. Mas por isso que aqueles que pertencem ao reino de Deus, aqueles que são da Igreja Universal dos Salvos, aqueles que têm comunhão com o Senhor Jesus Cristo, têm que se posicionar para livrar a igreja local das heresias promovidas por aqueles que são joio, aqueles que na verdade são apenas nominais, tá certo? Livrar as igrejas locais dos escândalos causados por esses que não pertencem ao corpo de Cristo, que são corpo estranho dentro da igreja local. Veja só.
Agora temos aqui a continuidade, a mordomia no uso dos dons espirituais. Eu quero trazer algumas contribuições também. Veja o texto. Os dons espirituais são concedidos por Deus para dar poder e unção à igreja. Eles confirmam a pregação da palavra a fim de glorificar a Cristo. A Bíblia mostra que os dons espirituais foram confiados unicamente à igreja, ou seja, aos salvos. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. 1 de Pedro 4,10. Na Bíblia, há orientação para o uso correto dos dons espirituais. 1 de Coríntios 14,4. Por esse motivo, certas práticas estranhas no movimento pentecostal não devem ser estimuladas. Movimentos, que na verdade não fazem parte, não estão de acordo com a doutrina, não estão de acordo com a palavra de Deus, não têm respaldo bíblico e que estão invadindo a igreja. Como o gnosticismo, na época da patrística, tentou invadir a igreja também com alguns conceitos heréticos e foi resistido pelos apologistas. Assim, na atualidade, cada professor de escola dominical, cada professora, cada pastor, cada presbítero, cada diácono tem que se converter num apologista para se livrar dessas más influências que podem trazer a destruição da fé, do culto racional, do culto sadio, e podem fazer da igreja um circo. Quando a igreja se deixa levar por esses movimentos e se torna um circo, uma casa de espetáculos, a fé é destruída, a palavra de Deus é escorraçada, o nome de Cristo é envergonhado, como em muitas situações nós temos visto o nome de Cristo ser envergonhado, em movimentos com manifestações vergonhosas, escandalosas. Então temos que atacar sem dúvida, tá certo? Sem receio. Temos que, de fato, expor essas situações estranhas para que elas sejam evitadas e a Igreja de Cristo seja livre disso. De muitos joios que estão no meio da igreja local, não pertencem ao corpo espiritual, não pertencem à Igreja Universal dos Salvos e, na verdade, promovem isso para a sua própria arrogância. Muitas das vezes, dizendo que estão sendo movidas por algo espiritual, mas, na verdade, só querem mesmo aparecer, porque é isso que acontece com esses movimentos. A pessoa aparece, a pessoa dá um show, a pessoa faz aquilo que quer fazer e Cristo desaparece. Quando as pessoas começam a aparecer e Cristo começa a ficar de lado, nós temos a inversão de valores e nós temos a destruição do culto racional. Onde está o culto racional com pessoas rodando, pessoas caindo, pessoas se arrastando, pessoas desmaiando, tá certo? Pessoas urrando, andando de quatro? Aonde está a racionalidade? Onde está a edificação? Quem foi edificado? Quem foi salvo? Quem foi liberto? Quem foi edificado na palavra? Quem foi curado pela palavra? O homem aparecendo e Deus desaparecendo. Essa é a situação desses movimentos. Não devem ser estimulados nem tolerados no culto público, tais como marchar, pular, rodopiar ao som de batidas, correr de um lado para outro, sapatear, fazer aviõezinhos, etc. Segundo a Bíblia, isso é meninice, e eu já ouvi o absurdo de um pregador que, ao promover esse tipo de movimento, já sabia que algumas pessoas não estavam tolerando aquilo, tá certo? Eu me incluo no meio deles, tá certo? Já manifestava que não estavam tolerando aquilo. E ele, ao ver, ao perceber essa reprimenda, ao perceber essa contrariedade, já trataram de distorcer a palavra a seu favor, dizendo: veja, se isso é meninice, eu prefiro ser menino e sentar no colo de Jeová. Veja só a distorção bíblica provocada. Ele vai contra a palavra de Deus. Ele prefere ir contra a palavra de Deus e a favor de seus movimentos, do que se subordinar à palavra de Deus e assim interromper, cessar com esse tipo de manifestação. Então veja a arrogância dessas pessoas e veja o exibicionismo das outras que os acompanham. É isso que temos visto em muitos movimentos. Homem aparecendo e Deus desaparecendo de certos cultos. Então vemos aí. Isso é meninice, imaturidade e muitas vezes revela apenas carnalidade e infantilidade. Então são coisas impulsionadas pela carnalidade, pelo desejo carnal de manifestar diversos tipos de atitudes, diversos tipos de extravagar determinadas ações e assim aparecer, e assim estar no foco. Veja só.
eu quero trazer a contribuição aqui de Ciro Sanches e Borde, mais erros que os pregadores devem evitar. Que culto é este o vosso? Que culto é este vosso? Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. 1 Coríntios 14, 26. Vou resumir aqui porque o horário já está avançando. Eu não quero ser tão longo assim, me alongar tanto no vídeo, mas são muitas coisas que eu quero deixar aqui, contribuir para o enfoque, para que o seu enfoque seja cada vez mais forte. Veja só. Diante do exposto, e do que ele está falando? Da transfiguração, quando Pedro, Tiago e João foram convidados por Cristo para um culto particular, no qual Cristo se transfigurou diante deles. E agora vamos ver o que ele discute sobre as manifestações aqui. Página 132. Diante do exposto, né, acerca desse trecho, o leitor deve estar pensando: por que o irmão Ciro não cita nomes? Eu queria tanto saber quem foram esses irmãos e esse pastor, onde isso aconteceu. De fato, eu procuro não mencionar nomes, principalmente se estou tratando de coisas negativas, porém não é esse o caso. Posso dizer sem nenhum problema quem são os personagens envolvidos nesse belo testemunho. Você quer saber mesmo maiores detalhes desse culto? Bem, o nome do monte é Hermon, Monte Hermon, ao norte da Galiléia. Os 3 irmãos que testemunharam esse culto foram os apóstolos Pedro, Tiago e João. Sabe quem é o pastor? O bom pastor, Jesus Cristo. E os 2 servos de Deus que conversaram com ele, Moisés e Elias. Mas quem bradou do céu? Deus, o Pai, a própria voz poderosa do Todo-Poderoso. Agora me responda, com sinceridade, diante de tamanha manifestação de glória, ninguém foi arremessado ao chão, e aqui o diagnóstico, né? O culto mais poderoso que se poderia ter. Jesus presente primeiro, né? Depois transfigurado. Moisés e Elias dialogando com ele. Deus bradando dos céus audivelmente, para que todos pudessem ouvir, tá certo? Com seus ouvidos físicos, ouvir a voz do Todo-Poderoso. E qual é o diagnóstico desse culto? Quais foram as manifestações? Veja só. Como está dizendo aqui, ninguém foi arremessado ao chão, ou seja, não teve injeção de Jeová, tá? Não teve injeção de Jeová nesse culto. Cheio de poder, ninguém foi arremessado ao chão cheio de poder. Ninguém recebeu a unção do riso, ou da gargalhada, né? Nenhuma pessoa bateu os braços, né? Como se quisesse levantar voo. Ninguém latiu, nenhum irmão caiu no chão estrebuchando. Não houve nenhum aviãozinho, tá certo? Ninguém desceu do monte engatinhando. E o reteté, o que aconteceu? Era a chance do reteté. Era a chance dele ter base, né? Ou aí, ou no Pentecostes, né? Inclusive, o pregador famoso que eu já ouvi aí, dando desculpas, né, para esses movimentos espúrios, dizendo que no Pentecostes ouviam como que se estivessem bêbados, né? Perguntaram, estão embriagados essa hora do dia? E aí ele simula dizendo, como é que um embriagado anda? Anda cambaleando, tentando justificar, né, os movimentos, esse tipo de movimentação, né? E aí eu pergunto para você, mas o que foi que despertou naqueles espectadores esta dúvida sobre estarem ou não embriagados? Foi o gestual? Não. Foi aquilo que eles ouviam. E o que eles ouviam? Cada um falando na sua própria língua. Chega de distorcer a Bíblia. Chega de fazer a Bíblia atender aos seus interesses. Chega. É hora daqueles que são servos de Deus, aqueles que são servas de Deus, se levantarem e afirmarem a palavra tal qual ela é. A Bíblia é a melhor intérprete de si mesma. Então não adianta distorcer a Bíblia para atender aos seus interesses, como disse C.S. Lewis. Estou confuso, afinal, eu não imaginava que num culto tão glorioso, com a presença real de Jesus Cristo transfigurado e de convidados tão ilustres, não ocorressem tais manifestações exóticas. Será que os super pregadores norte-americanos e seus fiéis super seguidores brasileiros poderiam responder a essas perguntas? Claro que não poderiam, porque não tem base bíblica para tais respostas, né? O que poderiam fazer no máximo é distorcer a Bíblia para tentar atender aos seus interesses. Mas se a gente for entender a igreja a qual estamos filiados, né, e de fato fazer com que esta igreja prospere e ser fiel àquilo que ela tem pregado e à palavra de Deus, temos a palavra, por exemplo, aí de um dos fundadores, né, Gunnar Wingren, Diário do Pioneiro, né, de Gunnar Wingren, escrito por Ivan Wingren. Veja o relato, né, de como Gunnar Wingren se posicionou diante dessas manifestações que já estavam começando a ocorrer no seu tempo. Primeiro, cantaram um hino.
Depois todos tiraram os sapatos e se deitaram no chão num círculo. Veja só a firula, né? Depois que todos haviam orado, começaram a pular e a dançar durante mais ou menos meia hora. Depois se puseram de joelhos outra vez e oraram. Eu os exortei a que deixassem de pular e dançar, pois isso não está escrito no Novo Testamento, e era uma bobagem que eles deviam abandonar. Diziam que eram dirigidos pelo Espírito Santo, geralmente é a desculpa mais usada, né? Que está sendo dirigidos pelo Espírito Santo, que é uma nova revelação, ou os que se autodenominam apóstolos, eles querem ter autoridade para incluir outras coisas que não foram reveladas na Escritura. Então temos aí diversos meios pelos quais a heresia tem tentado entrar dentro da igreja. E um deles era considerado profeta. Eu então falei seriamente com ele, disse-lhe que não é por meio de profecia, nem por interpretação de línguas que devemos ser dirigidos. A direção verdadeira e a instrução vem da Bíblia, que é a palavra de Deus clara e infalível. Diário do Pioneiro, Ivan Wingren, página 116, editora CPAD. Você quer de fato pregar a palavra de Deus e ser fiel, primeiro ao reino de Deus e depois à visão que tem sido adotada pela sua liderança, a igreja que foi constituída por Cristo Jesus e que tem sido dado continuidade através de nós, através daqueles que têm pregado fielmente, então você tem que se atentar a esse tipo de relato, tá certo? Então as desculpas que tem inventado hoje não podem prosperar, não podem continuar de pé. Sequência, a mordomia e a ação social. Eu vou fazer o seguinte, nesse trecho, quero encurtar aqui o tempo do vídeo, eu vou passar para o 2 já, assistência social no Novo Testamento, veja só. Deixa eu localizar. Aliás, eu quero passar para o 3, ponto 3, tá ok? Ponto 3. Agindo para a glória de Deus e o alívio do próximo. Ponto 3. Agindo para a glória de Deus e o alívio do próximo. Vamos ver. Não precisamos, portanto, do socialismo ou do marxismo ou da teologia da libertação, braço auxiliar do marxismo que dessacraliza o evangelho e politiza o reino de Deus. Para acolher e cuidar dos necessitados, os representantes dessas ideologias usam um ideal supostamente nobre para escravizar pessoas e perpetuarem-se no poder, inclusive destruindo a família, um dos objetivos do marxismo, destruir com a estrutura familiar, exatamente para enfraquecer a sociedade e perpetuar o Estado no poder. Infelizmente, o nosso país, bem como toda a América Latina, é vítima dessa ideologia nefasta. O fundamento da igreja local para a prática social está nos salmistas, nos profetas, em Cristo e nos apóstolos, conforme aquilo que tem sido estudado aqui nos pontos 1 e 2. Tá? A igreja de Cristo deve socorrer aos menos favorecidos porque o amor de Deus está em nós e, portanto, devemos amar o nosso semelhante. Que estrutura as igrejas locais têm para atender os novos convertidos que se acham entre certos grupos? Prostitutas, moradores de rua, drogados, famintos, deficientes e deprimidos. É preciso, à luz do exemplo do nosso Salvador e dentro de nossas possibilidades, estruturar um mínimo de condições para resgatar tais segmentos. Sejamos zelosos na mordomia da ação social. Temos que ser zelosos, temos que nos posicionar e, de fato, exercer também esse ministério. Mas nossa prioridade é o reino de Deus, é a pregação, a propagação do reino de Deus, da salvação através da pessoa bendita de Cristo Jesus. Só uma palavra aqui, uma definição sobre essa questão marxista, da teologia da libertação, sua origem. Eu quero trazer um trecho aqui do Dicionário Crítico de Teologia de Jean-Yves Lacoste, Jean-Yves Lacoste, isso mesmo, na página 1033, onde ele fala: Teologia da Libertação. Origens. A teologia da libertação nasceu na América Latina, anos de 1960, no clima de pensamento que sucedeu o Vaticano II, e seu chamado a estar sendo aos sinais dos tempos. O concílio atribuiu às transformações políticas e sociais do mundo moderno mais valor do que nunca na Igreja Católica, e admitiu que a salvação tinha uma dimensão social. Acrescentou-se a isso o fato de que a burguesia e a inteligência latino-americanas tinham perdido a confiança no desenvolvimento, entre aspas, ou no progresso à maneira da Europa e dos Estados Unidos, cuja imitação os levam a adotar a economia de mercado, a democracia liberal e às vezes a religião protestante. Aí tem-se também esse fortalecimento do protestantismo, na América Latina.
A Conferência dos Bispos Latino-Americanos reunidos em Medellín adotou vários temas do que tornar-se-ia a teologia da libertação, o mais importante dos quais era a declaração de que a igreja devia ter uma ação preferencial pelos pobres. Aí eu quero partir aqui também para outro verbete, o C, tá certo? O C, a relação com o marxismo. Nenhum teólogo da libertação é marxista no sentido próprio, entretanto todos eles têm uma concepção mais ou menos dialética da história e pensam, dialética aquela, tese, antítese e síntese, né? Então vai sempre nesse movimento de tese, antítese e síntese. E pensam que não há progresso sem luta. Então, veja toda essa linguagem, né? Eles afirmam também tomar partido dos oprimidos não compromete. Eles afirmam também que tomar o partido dos oprimidos não compromete a missão da igreja, visto que os opressores se conduzem de modo manifestadamente idólatra. Eles mantêm do marxismo o tema da prioridade da praxis, mas compreendem esta última como fazendo a teologia, com que a teologia seja o reflexo da prática cristã. Seja o comentário da reflexão teórica sobre a praxis política, o papel central atribuído à praxis aproxima-se das correntes humanistas e voluntaristas do marxismo. Em compensação, o papel central dos pobres, entre aspas, é antes um desvio com relação ao marxismo. Nem todos os teólogos da teologia da libertação, estão de acordo acerca do problema da violência revolucionária. Em geral, a revolução pacífica de Cristo não é pura e simplesmente identificada com a revolução marxista. Esta última é todavia considerada como justificável em certos casos, segundo os critérios católicos tradicionais da guerra justa. Às vezes, porém, relativiza-se a oposição de Jesus à violência. Então começa a se enfraquecer a mensagem do Evangelho, a mensagem de Cristo. Então relativizando-a, né? Em certa época, com efeito, as condições históricas da Revolução Proletária não existiam ainda. Quando não houve mais interesse pelo marxismo e pela Revolução Socialista na América Latina, sobretudo depois do fracasso da experiência da Nicarágua, na qual a teologia da libertação estava fortemente envolvida. Esta evoluiu pouco a pouco e preocupou-se mais com a eclesiologia, das práticas das comunidades de base, assim como dos programas políticos, sociais e econômicos mais concretos. Nós temos aí as comunidades eclesiais de base, que são um braço importante de propagação da teologia da libertação, dentro do ramo católico. Só que não ficando apenas dentro do catolicismo, mas invadindo os arraiais também da igreja evangélica, através de diversas lideranças, que mesmo que não declarem, se comportam dessa maneira, acabam desviando a igreja de seu propósito central para fazer dela um sindicato, para fazer dela um clube de assistencialismo. Então temos que sempre entender que a igreja atua nessa área, deve atuar nessa área, deve ter uma atuação importante nessa área, mas não é sua prioridade. A sua prioridade é a transformação da sociedade por meio da pregação da palavra de Deus. A libertação através de Cristo Jesus, através da salvação na pessoa bendita de Jesus Cristo. Aí eu quero trazer uma contribuição aqui também de Walter Brunelli, o volume 4 da Teologia para Pentecostais, a partir da página 114, que diz: a pretensa mudança de vocação. Dos anos 80 para cá, um grande número de igrejas evangélicas do Brasil foi contagiada pelos ideais da teologia da libertação. Essa teologia foi muito forte na Igreja Católica Romana, mas atingiu também muitas igrejas evangélicas tradicionais. Sua preocupação está mais voltada para o bem-estar dos homens do que com coisas que realmente interessam a Deus, conforme instruiu a sua palavra, conforme o Senhor instruiu na sua palavra. A igreja não tem que deixar a sua tarefa de efeitos eternos para se envolver com coisas que qualquer pessoa ou grupo social pode fazer. Aquilo que eu falei no começo da aula. Essas questões sociais também são feitas por ONGs, por instituições governamentais, por clubes, por diversas associações. Elas também cumprem com esse papel de assistencialismo. Todavia, estas outras instituições não podem cumprir com aquilo que só a igreja pode fazer, que é a pregação do Evangelho, a libertação de vidas através de Cristo Jesus, a glorificação do nome de Deus, tá certo? O referencial ético e moral a partir da cosmovisão cristã. Então a igreja ela tem que priorizar este aspecto, o reino de Deus, e também atuar, interagir também na área social,
tá certo? Mas de uma forma secundária, ok? Juntamente com essas outras organizações. A teologia da libertação passou, porém suas marcas permanecem, principalmente em muitos seminários teológicos, e atualmente induz muitos jovens a criticar o sistema, entre aspas, né? Todos aqueles que são infectados por ela vivem descontentes e contagiam a muitos com suas ideias esquerdistas. Os assuntos de que trata a teologia da libertação estão ligados a injustiças sociais, à pobreza, ao desemprego, ao sem terra, à reforma agrária, à segregação racial e às outras questões sociais. Seus defensores alegam que não se pode pregar o evangelho sem que antes se trate das necessidades sociais que afligem o ser humano. E aí, na resposta que ele dá, a posição apostólica: nos dias da igreja primitiva havia mais pobreza no mundo do que nos dias de hoje. Os problemas sociais eram abundantes. Paulo saiu com Barnabé recolhendo ofertas pelas igrejas para socorrer os irmãos pobres da Judéia. Em Éfeso, metade da população era escrava, porém o apóstolo Paulo não incita a igreja a nenhum tipo de manifesto para reivindicar a justiça social, mas que a igreja cumpra sua vocação conforme o chamado de Jesus Cristo. Seu trabalho não era o de incitar a revolta dos escravos contra os senhores, mas promover a aproximação deles. Essa é, de fato, tá certo? A transformação, não a revolução. A revolução parte para a violência, a destruição, a barbárie, né? A guerra, né? Guerra declarada ou a guerra de guerrilha. Então a revolução promove esse tipo de manifestação agressiva, violenta, truculenta, enquanto que a transformação das pessoas promove que elas de fato abandonem suas atitudes que degradavam os seus semelhantes, mas através do amor, através da transformação da vida, através da adoção dos padrões de Cristo para a vida. Tá certo? Então temos a transformação positiva da sociedade, né? A transformação benéfica da sociedade, com benefício para todos. Quando Paulo escreveu aos Efésios, estava preso, podia revoltar-se com isso, ou mesmo criar um movimento de rebelião contra o ministério público, valendo-se de seu prestígio entre os irmãos. Mas em momento algum considerou-se prisioneiro de César. Sua glória estava a me dizer que era prisioneiro de Cristo. Então, acima dessas questões sociais está o reino de Deus. E a igreja está comprometida com ele, com o reino de Deus. Tá, ok? Então temos aí a prioridade da igreja e como ela tem que se livrar dessa perniciosa teologia da libertação. Para finalizar a aula, eu quero trazer aqui uma outra contribuição e já encerrar. Veja só. No ponto 3, ele começa a discutir. Em primeiro lugar, é preciso congregar. Então ele alerta sobre os desigrejados, no ponto 1. No ponto 2, ele fala sobre líderes cristãos como mordomos, o cuidado, a responsabilidade que a liderança tem que ter sobre o devido cuidado do rebanho, tá certo? Trazer o rebanho para a perspectiva de Cristo, tá certo? E mordomia dos membros e congregados quando a igreja assume o seu papel. Aquele que louva, aquele que prega, aquele que ensina, aquele que varre a igreja, aquele que evangeliza, aquele que cuida, né, de grupos específicos, crianças, idosos, discipulado. Quando cada um assume o seu papel, a igreja de fato se torna poderosa, né, numa ação para a glorificação do nome de Deus na terra. E fecho aqui com a contribuição de Walter Brunelli, num alerta que ele traz aqui contra essa onda, né, de desigrejados. Ele, iniciando aqui na página 93, ele começa a discutir aqui a questão. Veja só. A cada dia que se passa, surge no meio da cristandade um expressivo número de pessoas que passam a viver à mercê de suas próprias ideologias. Aí não tem como evitar, né, de pensar quando Paulo ele qualifica alguns como amantes de si mesmos. Então existe também muito disso, né, nesses desigrejados, pessoas que não querem se subordinar, não querem se submeter, não querem aceitar aconselhamentos. Completamente descomprometido com a igreja de Cristo, enquanto em algumas partes do mundo chama-se pela existência de uma igreja. Pessoas querendo, né, a oportunidade de congregar em algum lugar e outras desprezando. Muitos dos que estão rodeados pelas igrejas preferem ser crentes sem assumir qualquer compromisso com uma delas. As questões que levantam aqui são: isso é válido? Será que a Bíblia tem algo a dizer sobre isso? Ele fala aqui: muitos são os fatores que levam um crente a desagregar-se de uma igreja local. Dentre eles listamos alguns que parecem ser mais frequentes. Ele fala de decepção, né? Ele fala de frustração,
melindre, né, falta, como eu falo aqui, entre aspas, falta de amor, é uma das maiores alegações encontradas. Isso decorre, na maioria das vezes, com pessoas que ainda não compreenderam o sentido verdadeiro do amor. Cobram algo ingênuo, achando que amor é sentimento simples e que não abriga a correção e a disciplina. O amor é um caminho, Deus é amor, e no entanto a palavra de Deus nos diz para considerar a bondade e a severidade de Deus. Normalmente cobram o amor dos outros, mas não têm amor suficiente para dar, embora pensem que sim. Quem de fato ama não se melindra com qualquer coisa. Ele fala aqui do melindre como aquela pessoa que não aceita correção, né? Então, frustração, melindre, pecado, escondendo, né? Cristo diz que não querem vir para a luz para que seus pecados não se manifestem, né? Então querem viver nos seus pecados. Quando a igreja denuncia o pecado, então tentam se apartar da igreja e dizer que estão servindo a Deus em casa. Complexo de justo, quando pensam que há erro em todo mundo, mas não há nele. Desacordo, né? Não entra em concórdia com os irmãos, e com relação a entrar em concórdia, não tem como nós concordarmos em tudo, mas nem por isso temos que perder nossa comunhão. Então existem questões que de fato são ambíguas, existirá desacordo, mas eu tenho que entender que eu pertenço a um grupo, né? Uma igreja, essa igreja se posiciona de uma forma coletiva. Então eu como indivíduo, né, tá certo? Me adequo em relação à igreja de forma coletiva, desde que essa esteja de acordo com a palavra de Deus. Então existem coisas que nós não entramos em acordo, mas não necessariamente alguém é herege, mas simplesmente são dois prismas, né? São dois enfoques diferentes sobre a palavra de Deus. Então pode até haver desacordo, mas não pode haver falta de comunhão. Características dos desagregados. Ele fala que de insubordinação, insatisfação, estrelismo. A pessoa acha que ela tem que aparecer e quando alguém não lhe dá essa oportunidade, né, que ela acha que deveria ter, né, ela de fato se entristece e sai. Mas na verdade é que ela queria aparecer. Ela não queria glorificar a Deus, e sim queria que o seu nome estivesse em evidência. Peregrinação, pessoas ficam para lá e para cá, né, provando, né, de vários alimentos, né, andando em várias mesas, né, participando de várias igrejas. E, na verdade isso trará grande confusão, né, assim, porque as igrejas têm, a partir das suas lideranças, né, formas diferentes de viver a palavra de Deus. Então tem uns que têm usos e costumes um tanto mais severo, outros são um pouco mais afrouxados nos usos e costumes, não necessariamente sejam hereges, mas tem uma outra forma de encarar. E a pessoa que peregrina no meio dessas igrejas certamente entrará em confusão e não terá uma fé sólida. E aí ele fala de outras características, e eu quero trazer aqui uma palavra final acerca disso aqui, aprendendo com a Bíblia. Sendo a igreja uma assembleia que agrega seres humanos, não há nela inevitavelmente algumas imperfeições humanas, como disse certo pastor a um desses perfeccionistas que buscava a igreja perfeita. O irmão poderá até encontrar um dia a igreja humanamente perfeita, mas no instante que se filiar, imediatamente ela deixará de ser perfeita. Já ouvi essa frase, inclusive um pouco modificada. Eu falei: o dia que você achar uma igreja perfeita, por favor, não entre nela, porque senão você vai atrapalhar. Então todos têm defeitos. Quem é que não tem defeito? Simplesmente às vezes você supervaloriza o defeito dos outros, né, e esquece dos seus. Mas você também tem defeitos que são insuportáveis para outras pessoas. Então não existe a igreja perfeita, porque a igreja é constituída por pessoas imperfeitas. E a igreja de fato é um hospital onde é tratada. Então vai na recepção de um hospital, de um pronto-socorro, e vê se tem um ambiente tranquilo lá, um ambiente pacífico. É um ambiente caótico mesmo. Agora o que acontece? A igreja tenta lidar com essas problemáticas sociais e trazê-los todos a uma comunhão com Cristo Jesus, aquele que é a nossa solução. Assim, trazendo todos eles, né, a uma comunhão plena com Cristo, entre Cristo e nós, e entre nós também, né, uma comunhão vertical e horizontal. Agora, nesse processo, claro, há muitos problemas a ser tratados, e assim sendo, haverão problemas. Só que aqueles que estão caminhando aí, aqueles dentro dos igrejados, na verdade, eles não estão se conscientizando de que fora, né, que deixando de congregar, estão contra a palavra de Deus. E estando contra a palavra de Deus, não obedecem à palavra de Deus, não obedecem a Cristo, e assim não tem nada com ele. Então Cristo falou: vós quereis ser meus amigos? Quer ter alguma coisa comigo? Faça o que eu mando. E Cristo nos deu esta ordem, para que nós de fato estejamos em união, em comunhão. Sem essa união, sem essa comunhão,
sem chance. Nós de fato não estaremos participando, não estaremos obedientes à palavra de Deus e consequentemente não estaremos ligados à Igreja Universal dos Salvos. Não teremos nosso nome no livro da vida. É porque rejeitamos, como João alerta. Como é que você diz que ama a Deus que não vê e odeia seu irmão que você vê? Então, muitas das vezes é esse sentimento que afasta pessoas da igreja, e alguém com esse sentimento não poderá participar então do amor de Deus. Temos que estar muito atentos a isso. Então, a conclusão que diz: a mordomia na igreja local abrange muitas tarefas. Precisamos saber a nossa vocação, perseverar nela para servir melhor ao Senhor e à sua igreja. É um grande privilégio servir a Deus com os dons que Ele nos deu. Portanto, seja um mordomo fiel na igreja em que você congrega. Ame a Deus e ame ao próximo. Ame a igreja e congregue com alegria e valorize a igreja local. Amém. Graças a Deus. Me desculpe, mas acabou ficando extenso também. São muitas coisas que eu quero comunicar para que o seu enfoque seja poderoso e você possa estar ajudando aqueles que estão juntamente com você servindo a Deus na sua igreja local, tá ok? Se você gostou do vídeo, curte, compartilha, inscreva-se no canal. Graças a Deus já temos chegado ao número de 40 inscritos, tá certo? Estamos postando aí pregações, vídeos, né, relacionados à escola dominical. Pretendo também colocar testemunhos futuramente e que esses vídeos possam abençoar grandemente a sua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, que Deus te abençoe. Uma maravilhosa aula para você.